qual o valor de um agilista e por que você tem que começar a colocar um agilista ainda esse ano dentro do seu processo de desenvolvimento como empresa, seja da sua equipe ou do seu departamento. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus Silveira, é um prazer estar com você aqui no Agilidade Mais, nossa central de agilidade, tecnologia, inovação. A gente discute aqui sobre diversos tópicos relacionados à gestão de projetos e à agilidade, tá? E hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante, que é o porquê que eu vou ter um agilista. E sim, isso é realmente um tema ainda de 2023, sobre o porquê eu vou ter um agilista dentro da organização, do meu time, do meu departamento. Por que eu vou ter esse cara aqui? O que ele faz? Qual é o valor que ele me retorna para a minha empresa ou para o meu time, tá? Então, se você gosta desse tipo de assunto e quer saber um pouco mais, já deixa o seu like aqui, deixa o seu inscrito aqui embaixo também, ativa o sininho e compartilha com alguém que quer ser um Scrum Master, quer ser um Agile Master, um Agile Coach, ou quer vir para esse mundo ágil, seja um PO e por assim por diante, a entender o valor não só da agilidade como um todo, mas da figura aí do agilista. E eu tô aqui com 4 dicas, tá? Pra gente falar um pouco sobre isso. E pô, acho que nada melhor do que começar do que o que faz aí um agilista. Bom, um agilista, ele é um cara que vai fazer a facilitação usando as práticas ágeis. Então ele vai usar um pouco de Scrum, de Kanban, de Crystal, de Safe, Nexus, outras metodologias, práticas, frameworks. Então, assim, Kanban, Scrumban, assim, eu posso ficar falando aqui por muito tempo, várias metodologias, frameworks e práticas, mas enfim, o agilista ele é o cara que vai resolver a parada, que vai sanar os impeditivos e vai fazer as coisas rodarem. Basicamente, ele tem essa grande função. A torre de agilidade tem essa grande função de sanar os problemas, encarar o jeito que é, o projeto do jeito que é, e ir para cima, assumindo os riscos, mapeando e desvendando e descobrindo cada vez mais. Então, para agilidade é muito importante, para sua empresa acredito também, tá? E a gente vai passar por esses pontos. Seu primeiro ponto de dica aqui, que é o que um agilista ele vai trazer de valor para sua empresa, é orquestrar times e facilitar a comunicação, tá? Por que isso? Pessoal, vocês sabem que 70% dos projetos falham por falta de comunicação. Não é budget, não entregar, não é nada disso. É simplesmente, puramente a parte da comunicação que falta. Então, isso é uma pesquisa, tá? Não lembro agora quem soltou, mas eu vou deixar aqui embaixo. Mas 70% dos projetos falham por falta de comunicação e planejamento. Então, o agilista ele vai ter a função de entregar as coisas no período que tiver que entregar. Ele comunicar as pessoas no momento que elas têm que ser comunicadas. Então, o agilista ele tem a função de sanar os impeditivos e olhar o todo e falar, pô, tá faltando o Joãozinho falar com Mariazinha, tá faltando o time A conectar com o time B, temos que criar uma recorrente, temos que criar uma reunião do tipo X, do tipo Y, do tipo W. A gente tem que usar um framework X para que esse tipo de projeto, essa natureza de projeto funcione. Então, o agilista está orquestrando como a informação vai circular dentro da sua empresa. Então, isso é muito importante, tá? E no Agilidade Mais, você aprende isso. A gente tem, inclusive, uma consultoria sobre isso para a sua empresa, para você que quer ser um agilista, na parte de mentoria. A gente também tem cursos, enfim, para você aprender não só esse passo, como todos os demais. Porque esse primeiro aqui, ele ajuda a parte financeira da empresa, porque você concorda comigo que você reduzindo aí, se na empresa parar de falhar 70% dos projetos e passar a falhar 20%, vamos supor que a falha que a gente considere como falha é projetos que tiveram iniciativa e não tiveram conclusão nenhuma, não é nem dentro do prazo, tá? Não tiveram conclusão, pô, você tem uma economia financeira. E gestão, você auxilia aí na gestão tática, estratégica e também operacional, tá? Isso é muito importante. Um outro ponto
Aí que a dica número 2 é cumprir ou minimizar e mapear impacto no projeto, preservando a entrega, tá? Então, o que esse cara ele quer dizer? Poxa, o agilista ele tem a função de mapear todas as dependências, não só aquelas que ele entende como uma dependência, como também as pessoas vão falando e ele nas reuniões vai ouvindo e vai pegando, poxa, o time A depende do time B para fazer a tarefa 1, o time C precisa do time D para fazer a tarefa 7, e ele vai mapeando isso e criando rotinas e formas de você sanar esses impeditivos a fim de que eles sejam cumpridos, sejam retirados da frente e que as pessoas consigam desenvolver no tempo que elas têm. Então, a pessoa que ela se ocupa é uma posição, é uma ideia, é um conceito que se ocupa em tirar todos os problemas da frente do seu time que está desenvolvendo, tá? Então, o agilista, ele é uma das grandes diferenciais de um agilista, tá? E também fazer o mapeamento de risco e impacto. Eu vou correr o risco que o time A depende do time B, e o time B depende do time C, para que o time B entregue algo para o time A. Pô, Matheus, você tá ficando doido. Não, não é isso. É porque, poxa, você tem uma interdependência entre 3 times, tá? Então, poxa, o que eu tenho que fazer? Será que o que o time A vai fazer vai dar tempo do time B entregar? Mas o time B depende do time C. Será que o time C tá sabendo disso? Como que eu posso priorizar isso? Quem tem que fazer primeiro? O que eu tenho que fazer? Então, tudo isso é muito importante dentro da agilidade. E o Scrum Master ele tem a função ali de fazer o quê? Eu vou mitigar esse risco? Eu vou assumir esse risco? Eu vou ignorar esse risco? O que eu vou fazer com esse cara? E tudo isso tem uma matriz aí de risco e impacto que o agilista ele vai dar aí o norte do que fazer, tá? Nessa dica 2 é também a gente ajuda aí o financeiro e a gestão da empresa, tá? Como outro ponto também, a dica número 3, que é controle e entregas menores, ou mantê-las pequenas, tá? O que são entregas menores? É a gente entregar mais valor agregado no menor tempo possível. É a gente não entregar daqui a 3 meses, é a gente entregar a cada 15 dias, a gente entregar a cada 1 mês algo que seja palpável. E isso ajuda a gente no go-to-market. Então, se o time ali de marketing, comercial, então o time de vendas, ele quiser fazer alguma ação, e dependendo do nosso time, a gente pode abrir uma parte da nossa sprint, uma parte ali do nosso cronograma, para encaixar isso sem problema algum. Os outros times que estão dependendo da gente, os outros times que estão dependendo desses times, vão ser avisados, todos vão movimentar suas tarefas e vai ser incluída essa ação go-to-market. Isso é fundamental ter tempo de mercado. E isso ajuda muito a parte financeira e a parte de gestão, tá? Isso é muito importante, além de ajudar o marketing comercial. Então você vai ter uma entrega de valor recorrente, você sempre vai estar entregando valor, sempre vai estar desenvolvendo algo que o mercado está pedindo, além de fazer aquilo que foi planejado, tá? Dica número 4, ela é a parte de responsabilidade e compromisso. O Scrum, a agilidade, o Kanban, todo esse mundo Lean ágil, ele tem uma coisa muito importante, que é focado nas pessoas. Então você tem ali as estimativas de esforço que partem das pessoas. As pessoas falam o quanto elas conseguem entregar. E as métricas vão dizer se ela pode entregar mais ou não. Mas elas são responsáveis por aquilo. Elas se comprometeram em entregar as tarefas. Então você dá a liberdade, você dá ali a autonomia da pessoa falar o que ela consegue entregar e como ela vai entregar. E isso é muito importante. Isso é muito importante para a redução de turnover, para um ambiente melhor, para uma coisa mais saudável. Então você tem as estimativas de esforço. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o cone da incerteza, mas esse carinha aí, ele ajuda a gente a fazer uma predição cada vez mais precisa, a fazer uma estimativa cada vez mais precisa, com base nos insights, né? Nas variáveis de entrada que eu tenho preenchidas para o meu time fazer estimativa. Então, você vai colocando diversas técnicas, métricas e formatos que o seu time, a sua organização, o seu departamento precisa para ser mais assertivo, para ver uma evolução em um menor tempo, como a dica anterior. Então, você tem esse tipo de engajamento, tá?
você tem ali um ambiente mais colaborativo por causa desse engajamento. Você está desenvolvendo os profissionais, os colaboradores que estão na sua empresa, porque você vai ter métricas, você vai ter parâmetros, eles vão dizer o que eles conseguem entregar e você aí, então a gente vai dar insumos para o RH nessa parte aqui e falando para ele, olha, essa pessoa a gente tem que desenvolver isso, a gente pode dar um curso para o nosso time sobre determinado assunto, a gente pode fazer um treinamento sobre determinado tópico, a gente pode fazer uma trilha de treinamento e isso é muito importante, gente, porque não afeta só o RH, afeta o financeiro e mais que tudo, afeta também você. Você que está aí aprendendo aqui comigo, está me ouvindo aqui falando há 10 minutos, você vai estar falando, poxa meu, os caras estão se preocupando comigo, estamos me desenvolvendo, estamos fazendo acontecer. Claro, no mundo, com todas essas dicas, não é assim, um mar de rosas. Sempre tem os desafios da vida, os desafios do mercado, mas é muito importante a agilidade dentro dos seus processos organizacionais. E a última dica, que é a dica número 5, que eu deixei aqui extra. Então, se você está aqui comigo até agora, deixa um comentário aí para eu saber que você ficou comigo até aqui, que é a parte da adaptabilidade. E esse cara aqui tem um cara que eu adoro, que ele fala a seguinte frase: estabilidade não existe. Então, já que não existe estabilidade, como o nosso Flávio Augusto aí diz, a agilidade vem com a adaptabilidade. Então, é olhar para o mercado, errar rápido, assumir riscos, errar na medida certa, assumir riscos na proporção correta, mas que sempre procurar melhorar, sempre procurar evoluir. Então, pessoal, com essa forma de se fazer, em que a estabilidade não existe, a gente entrega essa adaptabilidade. Porque a gente sabe realmente que a gente vive num mundo VUCA, num mundo em que as coisas mudam muito rápido, em que a globalização e a integração entre as coisas, elas acontecem e acontecem numa frequência muito mais rápida do que antigamente, do que em 2010, do que em 2001, do que em 1990 e assim por diante. Cada vez mais temos mais inovações em um tempo menor, assim como a gente tem ali a parte do estudo da Intel, não lembro agora quem que foi, mas eu vou deixar aqui do lado na parte da quantidade de transistores que se multiplica a cada X anos, e isso, cara, é fenomenal, e ver que isso realmente acontece, e ver que cada vez mais a gente está tendo mais coisas, mais integrações, mais novidade, isso só corrobora na que a gente tem que utilizar a agilidade no mundo de hoje para a gente ter adaptabilidade para os nossos empregos, as nossas empresas que nós trabalhamos, elas continuarem prosperando cada vez mais, porque por meio da agilidade você consegue ter ali uma adaptação e um entendimento do ambiente em que as metodologias tradicionais, a total respeito e total aplicação, inclusive há alguns processos que têm que ser aplicados metodologias tradicionais mesmo, porque é exigido, mas ter um toque de adaptação, ter um toque de entendimento é sempre muito importante para a gente mapear com mais certeza e saber aquilo que a gente está entregando e se é aquilo realmente que o nosso cliente lá na outra ponta está querendo e esperando receber, tá bom? Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você não conhecia sobre tudo isso ou sabe mais alguma outra vantagem sobre agilidade ou até mesmo alguma desvantagem, olha lá, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixe o seu like se gostou do vídeo. Até a próxima e tchau!